Bem-vindos ao Terror no Ar, seu podcast criminal sem espetacularização, onde a verdade é muito pior que a ficção e as histórias sombrias sem sono vão tirar. Fofoqueiros criminais, juntem-se a mim, sem julgamentos ou sensacionalismo barato, apenas a verdade no seu tom mais sensato, no terror que ecoa tão sombrio e sem fim. Alguns dias atrás, em 19 de abril de 2025, celebrou-se o Dia dos Povos Indígenas, uma data que existe desde o governo de Getúlio Vargas, de 1947, quando ainda era conhecido pelo nome anterior e meio pejorativo de Dia do Índio. Assim como o Dia da Consciência Negra, esse é um dia que celebra a luta dos povos originários do nosso país e do continente americano pela sobrevivência de seus povos e de suas culturas. Mas a virada dessa data também marca o acontecimento de um dos crimes mais chocantes da história recente do Brasil, que ocorreu na madrugada do dia 19 para o dia 20 de abril de 1997. Um crime que fez 28 anos no último domingo de Páscoa e que ficou conhecido no Brasil todo na época como o Queimaram um Índio Vivo em Brasília. Os supostos garotos disseram que era só uma brincadeira de gosto duvidoso, que pensaram que ele era um mendigo, um ser humano descartável, que não sabiam o que estavam fazendo. Mas o que fizeram foi incendiar um homem vivo enquanto ele dormia num banco de ponto de ônibus em Brasília. Um homem, não um objeto, não um lixo urbano. Um líder indígena com uma história importante e uma vida de luta. Um sobrevivente do massacre de seu povo e um defensor da terra que queimaram junto com ele. Galdino Jesus dos Santos, ou Galdino Pataxó, tinha 44 anos. Era uma liderança do povo Pataxó Ranhanhan e foi à capital federal naquela data específica para reivindicar direitos que já deveriam ser garantidos por lei na comemoração dos 50 anos do Dia do Índio. Naquele Dia do Índio de 97, ele virou manchete, não por ser ouvido e valorizado, mas por ser silenciado de forma cruel. 5 jovens de classe média alta, filhos da elite política e jurídica de Brasília, saíram de uma festa, riram, beberam e decidiram brincar de genocídio. Jogaram álcool em Galdino enquanto ele dormia e acenderam o fósforo. E saíram correndo, porque era só uma brincadeira. Hoje, neste episódio do Terror no Ar, vamos cavar fundo no caso que escancarou o racismo à brasileira e o descaso com os povos originários, além da justiça seletiva que ainda decide quem pode viver e quem pode queimar até virar estatística. Já começo dizendo que 28 anos depois, nenhum dos condenados segue preso. Na verdade, pagaram por suas supostas dívidas com a sociedade por poucos anos. Então, fofoqueiros criminais, peguem suas lanternas. O Brasil tem cadáveres demais que muita gente ainda finge que não sabe onde estão enterrados. A nação Pataxó Ranhanhan. O povo Pataxó Ranhanhan é um etnônimo, uma espécie de guarda-chuva étnico que reúne várias etnias que se localiza no sul do estado da Bahia, a uns 120 quilômetros de Ilhéus, que é uma cidade litorânea. Coincidentemente, essa é a região de origem da minha família materna, principalmente da minha avó, que tem sangue indígena. Eu fiquei até curiosa de saber se a família de vó não seria Pataxó Ranhanhan. O meu bisavô paterno, avô do meu pai, também era indígena e dessa região. Então será que eu também tenho sangue Pataxó, gente? Fiquei fascinada com isso. Atualmente, o chamado território Caramuru-Paraguaçu conta com mais de 3 mil indígenas vivendo em um território de 54.100 hectares, ou 541 quilômetros quadrados, entre os municípios de Pau-Brasil, Camaquã e Itaju do Colônia. É um etnônimo formado por diversas etnias, como a Quirim-Sapuyá, que era de Galdino, além das etnias Baiã, Camaquã, Tupinambá, que são as etnias com maior número de pertencentes, e existem etnias com menor número de pessoas, tais como o Guerém e os Guarani. A história recente do povo Pataxó Ranhanhan é marcada por lutas e resistências. Aliás, é a história recente de todos os indígenas do Brasil. Ainda no início do século XX, todos esses povos viviam espalhados em diferentes regiões do estado da Bahia. Os baiãs viviam tradicionalmente nas florestas próximas dos rios Cachoeira, Pardo e Congogi, que nascem na Serra da Ouricana, na cidade de Tororó, e desagam em Ilhéus. Já os Camaquã viviam nas fazendas São Paulo e Alcântara, em Ferradas e Catolezinho, que são distritos do município de Tabuna. Já os Quiriri-Sapuyá, povo de Galdino, viviam em Pedra Branca e Fazenda São Bento. Os Tupinambás viviam em Olivença e ainda existe um número grande de indígenas vivendo nessa localidade e também na Serra do Padeiro, município de Buerarema.
A lei de número 198, de 21 de agosto de 1897, do estado da Bahia, decretou extintas várias dessas aldeias indígenas como forma de assegurar a expansão da lavoura cacaueira. E esses indígenas foram expulsos de suas terras de origem. E aí o estado da Bahia, 30 anos depois, com a lei 19.165, de agosto de 1926, sancionou a reserva de 50 léguas quadradas, mais ou menos 210 quilômetros quadrados, destinadas à conservação das essências florestais naturais e ao gozo dos índios tupinambás e pataxós ou outros ali habitantes. Ou seja, uma área para receber os indígenas deslocados. Todos esses povos, então, foram obrigados a juntar-se nessa localidade demarcada como a aldeia indígena Caramuru-Paraguaçu. E aí o etnome indígena Pataxó-Ranranhã se constituiu nesse ano de 1926, quando houve essa demarcação da terra para o usufruto daqueles indígenas que até então viviam dispersos numa área de mata que, segundo eles, tinha muita caça, considerada área de refúgio, apesar de os mesmos serem perseguidos pelos fazendeiros daquela época. Eles costumavam se organizar nas margens dos rios de Contas, Pardo e Colônia, Una, Jequitinhonha, Peruípe e na região de Ilhéus, até porque viviam da caça e pesca e também por serem originários de tais regiões antes da invasão em 1500. O Serviço de Proteção do Índio, SPI, criado em 1910, se instalou na região em 1925 com a criação do Posto de Atração Paraguaçu. Em 26 e 27, respectivamente, implantaram os postos Caramuru e Ajuricaba, e essas iniciativas intensificaram esse processo de deslocamento forçado de indígenas de diversas etnias para este único espaço caracterizado pelo desrespeito às culturas e tradições desses povos, assassinatos e transmissão de doenças. Um processo muito similar àquele da partilha da África, feita por estados europeus no século XIX. A terra que lhes foi reservada em 1926 foi invadida por fazendeiros brancos e convertida em fazendas particulares. Esse processo acabou por dispersar os indígenas da antiga reserva, que passou a ser ocupada por grileiros. Quem foi Galdino Pataxó? Galdino Jesus dos Santos nasceu em 26 de agosto de 1952 na região do Toucinho, localizada dentro do território indígena Caramuru-Paraguaçu. Galdino, conhecido pelo seu povo como Guardino, foi o terceiro filho do casal Minervina Maria de Jesus e Juvenal Rodrigues dos Santos, que tiveram 21 filhos ao todo. Pelo menos 9 irmãos de Galdino morreram logo após o nascimento ou ainda na primeira infância, vítimas de doenças ou falta de cuidados após o nascimento, já que não havia nenhuma assistência médica na região. A FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, não prestava serviços médicos nem oferecia transporte para hospitais da região por não ter estrutura para essas tais situações. Com todas essas más condições de vida, apenas 12 filhos, incluindo Galdino, conseguiram chegar à fase adulta. Foram 3 homens e 9 mulheres. Galdino, Valdir, João Paixão, Marilene, Maria dos Ramos, Helena, Aldenir, Lenir, Elza Maria, Marinalva, Dominga e Maria Lúcia. Os pais de Galdino passaram por momentos difíceis para criar seus filhos, num ambiente de grandes incertezas, principalmente por conta da situação da terra, que sempre foi ameaçada de invasão pelos fazendeiros e grileiros. Esse cenário inclui constantes assassinatos de membros da comunidade e de lideranças indígenas. A mãe de Galdino, Minervina, foi empregada doméstica e Juvenal, seu pai, foi agricultor. A participação do casal como pai e mãe foi exemplo para a família e para a comunidade, pois sempre estavam juntos nas lutas da defesa do seu território. 3 dos irmãos foram lideranças na comunidade. João Paixão dos Santos, que foi cacique, Marilene Jesus dos Santos foi vice-cacique e liderança, e Galdino, que também foi liderança. Nessa lida diária pela sobrevivência, a vida da família foi marcada por acontecimentos terríveis, porque, devido à disputa territorial, a família teve grandes perdas, algumas delas de parentes próximos, incluindo os 2 filhos. João Paixão dos Santos, o João Cravinho, que foi cacique da aldeia e foi assassinado em 15 de novembro de 88, a mando de fazendeiros, por ser uma das lideranças à frente da luta pela terra. E depois Galdino, queimado vivo em Brasília em 97, liderança envolvida diretamente no movimento e luta pelo território. Desde muito cedo, Galdino teve que vivenciar a luta e manutenção do território, numa época em que a convivência entre indígenas e fazendeiros era cheia de violência e ameaças. Galdino e seus irmãos foram crescendo sem a devida assistência médica e acesso à educação. Tanto que aos 7 anos, por exemplo, Galdino desenvolveu uma anemia profunda que lhe trouxe risco de vida e muitos desdobramentos nos anos a seguir. Como não existiam hospitais na aldeia e na cidade,
com tratamentos adequados a essas e outras doenças, seus pais usaram os saberes de cura tradicionais para lidar com a situação, já que eram grandes conhecedores da medicina indígena e das tradições espirituais. Galdino chegou a ficar em uma espécie de coma, ficando fisicamente paralisado, levando seus pais a acharem que ele estava morto. Contudo, após alguns dias de tratamento e cuidados intensivos, com o uso de remédios caseiros feitos pelos pais, ele foi recuperando a consciência e seus movimentos. Desde muito cedo, os filhos de Minervina e Juvenal não tiveram infância simples, cheia de brincadeiras ou até com muito tempo livre, principalmente porque o seu povo corria constante perigo. Os brinquedos eram de fabricação própria, como cavalo de pau e peão, que brincavam até a adolescência. Galdino também gostava de caçar pássaros na mata e na roça dos parentes, com armadilhas que ele mesmo fazia. Também costumava pescar nas lagoas e rios do território. À noite, as casas eram iluminadas à base de candeeiros e fachos, que são luminárias feitas de pequenos pedaços de madeira e pano molhados com óleo diesel ou óleo queimado. Esse horário era preenchido pela contação de histórias e a tradição da oralidade trazidas pelos pais, contando sobre suas vidas, as tradições, além de contos folclóricos sobre lobisomens, caças e pescas. À noite também era o horário da família, coletivamente preparar os alimentos colhidos do dia, debulhando o feijão, descascando o milho e ralando a mandioca para a fabricação de farinha. Ao raiar do sol, Galdino se levantava e começava seus trabalhos na roça. Era responsável por trabalhos mais leves, como a colheita e a limpeza dos plantios, a rega das plantas e o cuidado com os irmãos mais novos. Desde essa época, tornou-se referência para os seus irmãos por causa de sua força e de sua determinação de viver, de não se entregar à doença que adquiriu e também na luta indigenista, além do cuidado e respeito com seus pais. Desde que a reserva passou a existir, sempre existiu a perseguição dos indígenas e aquele tratamento de todas aquelas etnias como uma única unidade, índios, e seu confinamento nesses pedaços reduzidos de terra, o controle de seus movimentos, o preconceito contra suas culturas e a punição a qualquer reação de protesto. Mesmo com a determinação legal, a partir de 26, as ações do governo baiano eram limitadas, considerando seu alinhamento com interesses anti-indigenistas e latifundiários dos fazendeiros, poceiros e grileiros. No fim das contas, a postura do Estado brasileiro em relação aos indígenas, na maior parte dos últimos 525 anos de história, foi o de aculturação, apagamento e genocídio. E assim, a comunidade Caramuru-Paraguaçu sofria pressões por todos os lados, desde povoados de pescadores a pequenos comerciantes que queriam explorar o usufruto daquelas terras, até os grandes coronéis de cacau de Tabuna e Ilhéus. A pressão chegou a seu auge em meados da década de 1950, quando Galdino era criança, e entre os anos 57 e 58, todas as famílias indígenas dos diversos povos foram expulsas daquela terra que lhes era de direito. Durante aqueles 30 anos, essas famílias não aceitaram vender suas terras para os fazendeiros e poceiros da região, já que isso nem sequer seria legal. Os fazendeiros, por sua vez, entendiam que haviam perdido aquelas terras para os indígenas, que, vamos lembrar, gente, já ocupavam aqueles espaços antes mesmo de existirem fazendas, antes mesmo de existir Brasil. Nacionalmente, a gente ainda vivia naquela época nos reflexos do governo JK, com uma visão colonial e desenvolvimentista, partindo de uma narrativa sobre os tais vazios demográficos do Brasil Central, que deveriam ser ocupados. A invisibilidade da população indígena gerava o entendimento de que áreas ocupadas por indígenas eram vazios ou áreas virgens. Dessa forma, os fazendeiros não aceitavam a situação da suposta perda das terras para as famílias e queriam de volta a qualquer custo essa posse. Foi então que ofereceram dinheiro em troca da terra, mas não davam espaço para negociação. Ou os indígenas aceitavam a proposta, ou seriam expulsos à força ou até mortos. Todas aquelas famílias, incluindo a de Galdino, deixaram a reserva e foram parar em cidades da região sul da Bahia. Os familiares de Galdino foram parar no extremo sul da Bahia, no povoado de Cachoeira do Mato, atual distrito nas proximidades de Teixeira de Freitas e Alcobaça. Passaram a trabalhar para fazendeiros da região e Galdino e João ajudavam os pais vendendo lenha. Uns anos depois, uma das irmãs mais velhas de Galdino conheceu seu futuro marido, casou e partiu com ele para o estado do Paraná. Alguns meses depois, ela e o marido retornaram e buscaram a família toda, levando-os para o sul com a promessa de emprego e de uma vida melhor. No Paraná, a família trabalhou em fazendas, carvoarias e plantações de hortaliças, sempre com muita dificuldade. E a vida no sul, gente, não era melhor que na Bahia. A fome e o sofrimento eram comuns e a perseguição racista e xenofóbica também. Continuaram a ser perseguidos por serem indígenas e nordestinos.
Galdino e sua família passaram 24 anos fora de sua aldeia e foram privados de suas tradições e culturais e laços familiares. E foi nesse tempo que aquele menino anêmico, mas corajoso e trabalhador, se tornou adulto. Boa parte de sua vida no Paraná foi dedicada ao trabalho, para a subsistência da família e o apoio na criação dos muitos irmãos mais novos. Durante a década de 1970, Galdino recebeu alguma educação formal, mas na fase adulta era semi-alfabetizado, pelo menos dentro do que a gente entende, né, do saber hegemônico. Ele participou do programa de alfabetização dos alunos, conhecidos como Mobral, estudando em casa, geralmente no período da noite. Galdino aprendeu a escrever o próprio nome e a soletrar algumas palavras, mas acabou desistindo devido à distância da escola. Ainda na aldeia, na época da infância, o estudo era dificultado pela falta de escolas e professores na aldeia. A única escola ficava na cidade mais próxima de Pau-Brasil, mas sem transporte e também com medo das represálias, as crianças se sentiram impedidas e toda aquela geração de Galdino não frequentou a escola. No início dos anos 80, momento em que Galdino estava chegando aos 30 anos de idade, aconteceu o processo de retomada das terras do território Caramuru-Paraguaçu e a luta pela posse legal do território por esse povo. E aí, nesse momento, Galdino resolveu voltar para a aldeia, porque os indígenas que estavam nas cidades mais próximas se organizaram e retomaram a terra de onde foram expulsos. Além disso, naquele momento histórico pré-constituinte, os conflitos daquela região entre indígenas e fazendeiros se reduziram e a disputa do território diminuiu. E aí, no primeiro momento, o Galdino voltou sozinho à aldeia. E começou ali a surgir em seu peito o desejo de buscar melhorias de vida aos seus familiares e ao seu povo. Meses depois, trabalhando muito nas fazendas da região, ele criou uma certa estrutura de vida e foi ao Paraná buscar o restante da família. A situação fundiária se resolvia e as lideranças indígenas o designaram para buscar seus pais e contar a situação atual da aldeia. E, gente, é importante a gente entender que nas comunidades indígenas, eles são muito mais coletivos que as nossas comunidades ocidentais e muitas das decisões são tomadas de forma coletiva. Naquela época, Galdino conheceu Camélia, uma moça indígena de sua etnia. Com o apoio das famílias, eles se casaram e foram morar próximo aos pais dele. Durante alguns anos, eles se dedicaram ao plantio de alimentos para a subsistência e a venda, e tiveram 3 filhas, Taitê, Evanilza e Erlane. Depois de algum tempo, o casal se separou e Galdino até teve mais alguns relacionamentos. E é interessante salientar que a separação nas tradições indígenas é totalmente comum e aceita. Após algum tempo, ele se juntou a Genilda Rosa Campos, uma mulher indígena que já era mãe de 5 filhos. Os dois nunca tiveram filhos e ficaram juntos até a morte de Galdino. Ali pelos anos 80, é que Galdino se tornou liderança, seguindo o exemplo do irmão e dos pais. Estava acostumado a conviver com as lideranças e se interessava pelos direitos do povo. Então o cacique Ninho, o Wilson, que era sobrinho dele, convidou-o a se tornar uma liderança da aldeia e defensor de seu povo guerreiro. Galdino então se tornou liderança dos Pataxó aos 40 anos de idade, no início dos anos 90. Como liderança e representante legal daquele povo, passou a ganhar a confiança de seu povo por ser trabalhador e muito esforçado na mediação dos conflitos internos entre as famílias. Ele fazia as funções de conselheiro e buscava manter a paz entre os membros da coletividade. Além disso, participava de viagens e andanças sempre na reivindicação de sua comunidade e também do direito indígena em geral. As suas funções também estavam na liderança de mutirões de plantio, roçadas coletivas com plantações de várias famílias da comunidade e também lutava pelos mais jovens, incentivando os meninos e meninas que estudassem e seguissem o caminho da defesa dos direitos daquele povo. As suas ações também auxiliavam na subsistência de idosos e outras pessoas que não podiam trabalhar para se sustentar. Em suma, Galdino era uma liderança respeitada, ponderada e amorosa com seu povo. Um ser humano importante para toda uma comunidade e para todo um conjunto de nações indígenas. Mas, numa noite fria de abril em Brasília, o racismo à brasileira faria com que 5 jovens abastados reduzissem Galdino a um lixo urbano e, em meio a uma brincadeira macabra, ceifassem a vida de uma pessoa excepcional. A noite em que Brasília pegou fogo. Em abril daquele ano, Wilson Jesus de Souza, o Ninho, que era sobrinho de Galdino, assumiu o cacicado do povo Pataxó e é pelo relato dele que sabemos as motivações da ida de Galdino a Brasília. Em 1997, eu era o cacique e tínhamos o planejamento de ocupação de 5 fazendas. Nessa época, nós morava apenas no Caramuru ali.
Assim que tomei posse do cacicado, planejamos as retomadas dessas fazendas, que foram elas: Fazenda Paraíso, Bom Jesus, São Sebastião, Nova Vida e Nova Vida 2. Na época, nós tínhamos muita carência de água e nossa luta era chegar nessa região do Rio Mundo Novo, porque tinha muita água ainda no Rio Mundo Novo. Nessa época, Galdino era uma das lideranças que acompanhava esse planejamento nosso. No início da semana do mês de abril, nós fizemos essas ocupações. Aí nós tínhamos ganhado essa ação de manutenção da posse em 97, que nós tínhamos entrado na justiça. E já tinha uns 3 a 4 meses que nós estávamos brigando com a Polícia Federal e com a FUNAI para vir botar nós nessas 5 fazendas, já que nós tínhamos ganhado o direito de posse. Então, um grupo de lideranças que incluía o Wilson e Galdino foi designado para ir a Brasília, exatamente na semana do Dia Nacional dos Povos Indígenas, que naquela época ainda era Dia do Índio, para cobrar do então ministro de Justiça, Nelson Azevedo Jobim, e da FUNAI, para que a Polícia Federal fosse liberar a ocupação daquelas 5 fazendas. Em Brasília, já havia outro grupo de lideranças indígenas aguardando, e aconteciam manifestações políticas e comemorações que estavam sendo realizadas em Brasília devido ao feriado. Naquele ano, celebravam os 50 anos do chamado Dia do Índio. Galdino debateu com a FUNAI e também esteve em reunião com o então presidente do país, Fernando Henrique Cardoso. E teria uma reunião com o então presidente do país, Fernando Henrique Cardoso, e outras autoridades políticas para tratar de suas reivindicações. Brasília estava em festa, também pela emancipação da cidade, e Galdino participava dessa festa. Estava hospedado em uma pensão com outras lideranças indígenas, mas essa pensão tinha regras que proibiam a entrada do lugar depois das 10 da noite. Aí foi quando aconteceu a festa na cidade de Brasília, a comemoração da emancipação de Brasília, né? Aí houve uma festa e Galdino foi para essa festa. E quando retornou no hotel que os índios ficavam, tinha regras de quem chegar depois das 10 da noite não abriria mais a porta, né? Foi o que aconteceu. Galdino chegou depois das 10, um pouquinho atrasado, e a dona da pensão não abriu a porta da pensão e Galdino foi dormir num ponto de ônibus na avenida W3 Sul, que fica próximo à pensão mesmo. Acostumado à simplicidade, Galdino decidiu dormir ali mesmo no banco da parada de ônibus 704 Sul, na região central da cidade. Alguns jornais da época e de hoje dizem que essa decisão lhe custou a vida. Mas cá entre nós, fofoqueiros criminais, não foi a decisão dele o problema. A partir daqui, farei a descrição do ato criminal e por isso já alerto que o conteúdo será sensível. Por isso, recomendo ouvir com cuidado e respeito. Por volta das 5h30 da manhã, provavelmente alcoolizados, passaram por ali 5 jovens futuros assassinos. Max Rogério Alves, de 19 anos, era enteado de um ex-ministro do Tribunal Regional. Heron Clóvis Oliveira, também de 19 anos, é filho de um coronel reformado da Polícia Militar. Antônio Noveli Cardoso Villanova, também de 19, é filho de um juiz federal. Tomás Oliveira de Almeida, 19, filho de um casal de funcionários públicos, e Gutenberg Narda de Almeida, que era o irmão mais novo de Thomas e que então tinha 16 anos. Eles voltavam da balada no carro de Max Rogério e passaram pelo ponto de ônibus em que Galdino dormia. Eles notaram a sua presença e decidiram fazer uma brincadeira. Então, esses anjos do Senhor foram até um posto de gasolina e compraram 2 litros de combustível, que seria álcool. Segundo o próprio depoimento deles, ao verem Galdino dormindo no ponto de ônibus, pensaram que ele era um mendigo e decidiram pregar uma peça, ou seja, preencher seu tempo, matar seu tédio. Em depoimento, os rapazes contavam que Galdino estava dormindo coberto com um cobertor. Então, segundo eles, Heron e Gutenberg teriam jogado o produto inflamável sobre o cobertor de Galdino, principalmente na região dos pés, tendo o cuidado de não acordá-lo. Em alguns lugares encontrei a informação que o líquido seria etanol, como o caso do processo, já em outros que seria gasolina, o que apareceu algumas vezes nos jornais. O que, sinceramente, gente, não faz a menor diferença. O que faz diferença é a total premeditação desses 5 seres. Os outros rapazes teriam ateado fogo em Galdino. As chamas tomaram conta do corpo de Galdino em segundos e ele acordou desesperado, gritando de dor. Em uma reação de agonia, ele teria saído correndo em chamas, tentando apagar o fogo de seu corpo. Após concluírem sua brincadeira, e obviamente assustados, os 5 se evadiram do local. Contudo, uma testemunha presenciou o ocorrido e anotou a placa do carro que estava registrado no nome de Max Rogério Alves. Mesmo assim, ainda assim, naquela hora também passava por ali o jovem advogado Evandro Pertence, filho do ministro do Supremo Tribunal Federal, José Paulo Sepúlveda Pertence,
que estava acompanhado de sua namorada, Janaína Naum. E ele foi o primeiro a socorrer Galdino e também acionou a polícia. Além dele, José Maria Gomes, um homem por volta dos 40 anos de idade que dirigia um Fusca, também acudiu à vítima. Logo depois, chegaram 3 policiais militares e um bombeiro a socorrer Galdino. Em depoimento, os 3 oficiais garantiam que não havia qualquer vestígio de cobertor ou restos de cobertor ou lençol na cena. Ou seja, provavelmente os agressores haviam ateado fogo diretamente sobre a pele de Galdino, demonstrando a verdadeira brutalidade do crime. Os policiais já chegaram quando Galdino estava em absoluta agonia e se revirava no chão tentando reduzir sua dor. Galdino estava consciente durante todo o processo, gente. As testemunhas tentavam apagar as chamas com água e com extintor de incêndio de carro. Ainda assim, Galdino era esse homem forte e resistente, e segundo a médica Maria Célia Pinto, que o atendeu em sua chegada de emergência no Hospital Regional da Asa Norte, Galdino chegou ao hospital ainda consciente. E a médica também afirmou que não havia qualquer vestígio de um cobertor. Galdino teria conversado com a médica e disse que achou que teriam passado por ali e atirado um coquetel Molotov nele. No hospital, ele foi logo sedado devido às fortes dores e teve suas queimaduras tratadas e todo o corpo enfaixado. Ao todo, Galdino teve 95% do corpo queimado, sendo 85% com queimaduras de 3º grau, que são aquelas que chegam às camadas muscular e até óssea e destroem os nervos da pessoa, e 10% de queimaduras de 2º grau, que atingem a derme. As únicas partes do corpo não atingidas pelo fogo foram a parte de trás da cabeça e a sola dos pés. Galdino Pataxó, aos 45 anos, não resistiu aos ferimentos e na madrugada de segunda-feira, de 22 de abril, faleceu por insuficiência renal devido às queimaduras e à desidratação profunda de seus órgãos. Galdino tinha apenas 45 anos de idade, gente. Deixou esposas e 3 filhas ainda crianças. Essa morte vai ficar na nossa memória para o resto da vida. Como esse fato ocorreu um dia após o Dia do Índio, que normalmente é uma data de celebração, o povo Pataxó Ranranrai deixou de ter esse dia como dia de festa, porque logo vem a lembrança dele. O Galdino estava em Brasília na época, lutando para que a demarcação da nossa terra fosse oficializada. Havia entraves jurídicos ainda. Disse Wilson Jesus de Souza, o Ninho, cacique da aldeia e sobrinho de Galdino. E continuou. Ao retornar para o sepultamento do corpo de Galdino aqui na aldeia, veio junto com ele um presidente da FUNAI, alguns deputados, algumas autoridades, e aqui eu, como cacique e as lideranças, reunimos toda a comunidade e nós impedimos essas autoridades de saírem sem antes a Polícia Federal colocar nós nessa terra, né? Foi o que nós fizemos, né? Após o sepultamento de Galdino. Prendemos todos aqui na sede do posto e de lá nós nos deslocamos de a pé, aquela caravana de índios, né? Até a Fazenda Paraíso e daqui nós saímos ocupando as 5 fazendas que estavam no processo de manutenção de posse. O presidente da FUNAI ficou aqui mais nós durante 2 dias, só saiu daqui quando houve a garantia de segurança e a garantia da Polícia Federal permanecer aqui com nós para dar segurança a nós aqui. E foi assim que nós conseguimos ganhar essas 5 fazendas e a partir daí a luta não parou, porque a morte de Galdino foi uma morte que mobilizou as autoridades de o mundo inteiro. Saiu em vários jornais do Brasil e do mundo, virou notícia no mundo. Através dele, nossa luta ficou reconhecida no Brasil e no mundo todo. Pelo que andei lendo, gente, a morte de Galdino, embora brutal e injustificável, não foi em vão. Segundo Wilson, a aldeia passou os 15 anos seguintes pressionando o governo pela posse da terra. A exposição internacional do caso teria forçado o STF a julgar a nulidade do título de terra indígena Caramuru, Catarina, Paraguaçu, em maio de 2012. Dessa forma, a terra deixou de ter invasores, como alguns fazendeiros que forçavam a disputa da terra, e a FUNAI então começou a fazer o levantamento das fazendas para pagar as benfeitorias, pegar a fazenda de volta e devolver aos indígenas que as tinham por direito. A terra então foi oficialmente demarcada e a regularização da terra foi registrada em cartório, em grande parte, infelizmente, a visibilidade que o assassinato de Galdino trouxe. Os acusados. O carro utilizado no crime na fuga, um Monza, estava no nome de Max Rogério, que foi preso em flagrante no mesmo dia e acusou os outros. O carro teria sido encontrado ainda de manhã pelo policial Marcelo Alves, que questionou Max por que o motor do carro ainda estava quente, já que os meninos tinham trocado de carro depois do crime. Marcelo, então, encaminhou o rapaz para a delegacia para depor.
Naquelas horas antes da prisão, me parece que os agressores combinaram a tal versão de que Galdino estaria dormindo enrolado em um cobertor e que o fogo teria sido ateado em cima do cobertor. Os depoimentos dos acusados e sua defesa acusaram que teria sido uma brincadeira selvagem que saiu de controle, mas que os rapazes não desejavam ferir ou matar Galdino. O fogo no cobertor teria sido apenas para assustar. Uma ideia que, se você parar para pensar, gente, já é ridícula e idiota, mesmo que não causasse danos, né? E o fato de Galdino ter tido 95% do corpo queimado e morrido 2 dias depois não passava de uma fatalidade, um erro do destino. Tá bom, senta lá, Cláudia. Se tem uma coisa que eu detesto, é jovem bully que tem uma ideia deturpada e cruel de brincadeira, sempre direcionada às pessoas que o bully considera inferiores e mais frágeis. Fofoqueiros criminais, vamos lá. Eu acho que tanto para vocês quanto para mim, essa história de cobertor deve ter sido inventada pelos supostos assassinos para atenuar sua responsabilidade. Como se tratando de uma pessoa em situação de rua dormindo no cobertor fosse diminuir o impacto da coisa. Alegaram que atearam fogo no cobertor apenas para assustar Galdino, achando que o tecido o protegeria. Eu não preciso dizer que essa história não só é mentirosa, quanto não faz sentido nenhum. O Galdino estava em uma festa e ele só dormiu ali na rua pois foi impedido de entrar na pensão. Ou seja, se ele estava hospedado em uma pensão e passou o dia todo em festas e reuniões, por que cargas d'água ele estaria levando um cobertor consigo? Foram 8 testemunhas de acusação, incluindo aí os oficiais, e ninguém teria visto nenhum vestígio de manto ou cobertor. O que o oficial do Corpo de Bombeiros disse foi que havia vestígios de pó químico e muita fuligem resultantes da queima de etanol. A defesa dos rapazes disse que esses vestígios do cobertor, que segundo eles existia, deveriam ter sido carregados pelo vento. Mas, segundo o delegado Valmir Carvalho, que foi quem deu o flagrante, quando eles falaram no interrogatório do flagrante que tinham colocado no cobertor, eles queriam diminuir a gravidade da coisa, né? Queriam provar que era realmente apenas uma brincadeira, né? Agora, uma vez que tá ficando claro que jogou no corpo todo porque não tem cobertor, então tá mais claro que a maldade foi maior, né? Ainda no domingo, 20 de abril, em uma ligação para sua jovem namorada de 16 anos, Carla Silva, Max teria dito: "Fizemos uma brincadeira com um mendigo. Deu tudo errado e estamos presos." Em 24 de abril, Evandro Pertence, José Maria dos Santos, os 3 PMs e o bombeiro que socorreram Galdino foram ouvidos pelo delegado Valmir Carvalho. Os depoimentos agravaram a situação dos acusados, pois nenhuma das testemunhas disse ter visto cobertor nenhum, desbancando essa farsa cometida pelos acusados. O sargento da Polícia Militar, Rojas Bonifácio Rodrigues, disse em depoimento: "Nós nos preocupamos antes em socorrer a pessoa, mas nenhum dos integrantes da guarnição viu qualquer coisa parecida. Se esse cobertor existisse, haveria cinzas ou pedaços dele pelo chão. O índio gemia e se debatia de dor. O que eles fizeram não se faz, nem com um animal." Por incrível que pareça, o pai de Antônio, o juiz Novelli Villanova, no mesmo dia 24 de abril, divulgou uma carta pedindo, obviamente, que a integridade física do filho fosse respeitada pela polícia, o que é direito de qualquer ser humano, mas pediu que o filho fosse sim acusado, julgado e respondesse pelo que fez e não por ser filho do juiz federal. E aí eu fiquei super confusa com o sentido dessa declaração. Ou ele quis dizer no sentido de que não deveriam considerar ele como privilegiado por ser filho de juiz, ou talvez que as pessoas estivessem com mais raiva dele porque ele era filho de juiz. Para mim, as duas explicações fazem sentido. Em 28 de abril, o delegado Valmir Carvalho concluiu um inquérito de 150 páginas e enviou para a Justiça, justamente com os laudos do IML e do Instituto de Criminalística, e deu o caso como encerrado. A investigação do Instituto atestou que os recipientes utilizados no crime realmente tinham resíduo de álcool. Os 4 maiores de idade, Max, Heron, Antônio e Thomas, foram indiciados por homicídio doloso qualificado e corrupção de menores, porque envolveram o Gutenberg no crime, né? E eles poderiam pegar até 34 anos de prisão. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, o crime teve 3 qualificadoras, ou agravantes, que tornavam o crime hediondo. Primeiro, um motivo torpe, porque os denunciados teriam agido para se divertir com a cena de um ser humano em chamas, o meio cruel, em virtude de ter sido uma morte provocada por fogo, e também o uso de recurso que impossibilitasse a defesa da vítima, que foi atacada enquanto dormia.
Naquele momento, o inquérito não conseguiu confirmar se houve ou não premeditação por parte dos criminosos e até hoje a gente não sabe. O Ministério Público então pediu a prisão preventiva dos sujeitos. A prisão em flagrante foi anulada porque não se encaixava nas regras desse tipo de prisão. Não houve perseguição imediata após o crime e os acusados só foram encontrados depois de investigações feitas pela polícia, mesmo que foi no período de 24 horas depois do crime. Mesmo assim, o juiz decidiu manter os acusados presos preventivamente. A justificativa foi a necessidade de proteger a ordem pública, evitar que o poder judiciário fosse desacreditado e, claro, impedir que a liberdade deles encorajasse outras pessoas a cometer crimes parecidos. Além disso, a prisão foi considerada importante para garantir o bom andamento do processo, proteger a segurança dos próprios acusados e familiares e garantir que a punição fosse aplicada corretamente. Isso porque, logo após cometerem um crime, os réus fugiram do local, o que mostrou que estavam tentando escapar de uma possível condenação. Nos meses após o crime, os 4 maiores foram presos e aguardavam julgamento em uma cela especial do presídio da Papuda. Já Gutenberg, de 16 anos, deveria responder por 3 anos de internação em medida socioeducativa no Centro de Apoio Juvenil Especializado, chamado CAGE. Um parênteses aqui, esse CAGE ele foi fundado em 1976 e foi a primeira unidade de internação para adolescentes da capital federal. E ele sempre foi um problema durante os seus 38 anos de funcionamento. Chegou a ter 470 internos em um espaço preparado para 160 e teve mais de 30 mortes lá dentro por rebelião, violência e negligência, incluindo aí 2 funcionários. O modelo do reformatório fundado pelo CAGE foi desativado em 2014 e o prédio foi demolido naquele mesmo ano. A repercussão. O assassinato de Galdino chamou a atenção de toda a mídia brasileira e de vários jornais internacionais. Contudo, boa parte da cobertura jornalística trazia inconsistências, como, por exemplo, o desconhecimento da razão real pela qual Galdino estava em Brasília ou da luta de seu povo. Teve jornais, inclusive, que anunciaram que Galdino estava recebendo um prêmio ou coisa parecida. Poucos jornais deram atenção à voz dos parentes das vítimas e focaram muito mais nos assassinos e em suas famílias, já que tratavam de 5 jovens da elite brasiliense. Mas houve impacto, inclusive, entre pessoas ilustres. Naquele mesmo dia, 20 de abril, o educador e sumidade mundial em pedagogia Paulo Freire escreveu uma carta chamada Do Assassinato de Galdino Jesus dos Santos, Índio Pataxó, que depois foi incluída no livro Pedagogia da Indignação de 2000. Eu vou ler um trecho para vocês agora. 5 adolescentes mataram hoje, barbaramente, um índio Pataxó que dormia tranquilo numa estação de ônibus em Brasília. Disseram à polícia que estavam brincando. Que coisa estranha, brincando de matar. Tocaram fogo no corpo do índio como quem queima uma inutilidade, um trapo imprestável. Para sua crueldade e seu gosto de morte, o índio não era um tu ou um ele. Era aquilo, aquela coisa ali. Uma espécie de sombra inferior no mundo, inferior e incômoda, incômoda e ofensiva. É possível que na infância esses malvados adolescentes tenham brincado felizes e risonhos de estrangular pintinhos, de atear fogo no rabo dos gatos pachorrentos, só para vê-los aos pulos e ouvir seus miados desesperados. E se tenham também divertido esmigalhando botões de rosa nos jardins públicos com a mesma desenvoltura com que rasgavam, com afiados canivetes, os tampos das mesas de sua escola. E isso tudo com a possível complacência, quando não com o estímulo irresponsável de seus pais. Que coisa estranha, brincar de matar índio, de matar gente. Fico a pensar, mergulhado no abismo de uma profunda perplexidade, espantado diante da perversidade intolerável desses moços, desgentificando-se no ambiente que descresceram em lugar de crescer. Penso em suas casas, em sua classe social, em sua vizinhança, em sua escola. Penso, entre outras coisas, no testemunho que lhes deram de pensar e de como pensar. A posição do pobre, do mendigo, do negro, da mulher, do camponês, do operário, do índio neste pensar. Penso na mentalidade materializada da posse das coisas, no descaso pela decência, na fixação do prazer, no desrespeito pelas coisas do espírito, consideradas de menor ou de nenhuma valia. Adivinho o reforço deste pensar em muitos momentos da experiência escolar em que o índio continua minimizado. Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transforma a realidade,
Sem ela, tampouco a sociedade muda. Desrespeitando os fracos, enganando os incautos, ofendendo a vida, explorando os outros, discriminando o índio, o negro, a mulher, não estarei ajudando meus filhos a ser sérios, justos e amorosos da vida e dos outros. O julgamento. Ainda em 97, os réus foram ouvidos pelo Ministério Público. Por seu lado, Max Rogério afirmou que a ideia da suposta brincadeira surgiu na hora em que passaram pela vítima no ponto de ônibus e que a intenção, ridícula, diga-se de passagem, era de pregar um susto para ver a vítima correr. Contou também que adquiriram álcool combustível que teria sido parcialmente despejado sobre a vítima que dormia, sendo ateado fogo. Segundo ele, teriam então ficado assustados e saído do local ao notarem a aproximação de um veículo, e que se não fosse por isso, teriam ajudado a vítima. Alegou também ter consciência de que álcool combustível é altamente inflamável, mas que não esperavam que o fogo tomasse a proporção que tomou. Pobre menino rico e ingênuo. Aqui vocês vão ver que já no momento do depoimento do Ministério Público, a história do cobertor não aparece mais. Por sua vez, Antônio Villanova também disse que a ideia era apenas assustar a vítima, fazendo uma brincadeira com álcool e fósforo. Da mesma forma, também contou que foram até um posto para comprar combustível, mas que não pretendiam usar tudo. Por isso, Heron Chaves Oliveira teria despejado parte de um dos frascos num gramado próximo ao ponto de ônibus. Villanova afirmou que, enquanto Oliveira jogava o álcool na vítima, alguém do grupo acendeu o fósforo antes da hora, o que fez o fogo subir rapidamente em direção a Oliveira, que se assustou e deixou cair o frasco. Segundo ele, um dos acusados comentou: "A vítima pegou fogo demais." Villanova também concordou ter consciência de que o álcool era muito inflamável, mas insistiu que a intenção era apenas jogar o líquido na vítima para assustar e fazê-la correr, e que em nenhum momento pensaram que ela pudesse morrer ou se machucar. Garantiu que o objetivo era só dar um susto. Aqui o Villanova, ele já contradiz um pouco o depoimento do Max Rogério ao dizer que o combustível caiu no Galdino por acidente quando o Heron, sem querer, derrubou o frasco. Tomás Oliveira de Almeida confirmou a mesma história, o que realmente me leva a perguntar se os acusados não teriam sido previamente preparados para depor. E aí ele contou que, ao verem a vítima, surgiu a ideia de colocar fogo nela para fazê-la correr. Confirmou que compraram 2 litros de álcool e, depois de darem algumas voltas, foram ao local do crime. Lá, decidiram esvaziar um dos frascos, achando que não precisaria usar os 2. Diz que, ao acender os fósforos, o fogo foi em direção à garrafa que Oliveira segurava e ele a deixou cair. Depois disso, todos fugiram. Assim como seus colegas incendiários, Almeida afirmou que sabia que o álcool era altamente inflamável, mas que não pensou que o fogo pegaria tão rápido, nem que queimaria a vítima por completo. Heron Oliveira, por sua vez, ao ser interrogado, confirmou que todos concordaram com a ideia de colocar fogo na vítima e que por isso compraram o álcool. Ele contou que acharam que a vítima iria acordar e correr atrás deles para se vingar. Disse que derramou parte de um dos frascos no gramado e estava jogando o líquido nos pés da vítima quando o fogo começou, subindo rapidamente em sua direção, então teria largado o frasco e saiu correndo do local. Em 28 de maio de 97, ainda nessa fase do processo, a juíza Leila Cury e a promotora Maria José de Souza Pereira, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ouviram 9 testemunhas de acusação do assassinato de Galdino, e na semana seguinte ouviram os depoimentos de 31 testemunhas de defesa. Várias dessas testemunhas de defesa eram testemunhas de caráter, que iam lá para atestar que os jovens eram bons jovens, que eles jamais fariam aquilo por querer e etc. A promotoria afirmava que os 4 adultos eram responsáveis pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e corrupção de menores. Para o 5º participante, de 16 anos, o Gutenberg, a justiça decretou a pena máxima do Estatuto da Criança e do Adolescente, 3 anos de reclusão. E assim, a promotora de justiça entendeu que havia provas suficientes para levar o caso a julgamento pelo tribunal do júri. Ela defendeu que fossem mantidas as acusações de homicídio qualificado e de corrupção do menor. Afirmou que, mesmo que os acusados não tivessem a intenção direta de matar a vítima, no mínimo aceitaram o risco de que isso acontecesse. E, infelizmente, foi o que aconteceu. Segundo ela, qualquer tentativa de mudar essa acusação só poderia ser decidida pelos jurados depois das discussões no julgamento. As defesas de Heron e Tomás pediram que a acusação fosse modificada para um crime mais leve. Alegaram que, com base nas provas, ficava claro que eles não tinham intenção de matar a vítima
e que eles esperavam apenas causar ferimentos. Eu adoro. Não, eles não queriam matar, não, eles só queriam ferir. Segundo a defesa, o caso seria um crime pré-ter doloso, quando há a intenção de um tipo de resultado, mas outro mais grave acontece. Eles queriam uma queimadura de terceiro grau, mas eles não esperavam que ele fosse morrer de queimadura de terceiro grau. A defesa pediu ainda que as qualificadoras fossem retiradas, caso os réus fossem levados a julgamento, e também que eles não fossem processados pelo crime de corrupção de menores. Na mesma linha, a defesa de Max Rogério também pediu a mudança da acusação. Nas alegações finais, comentou sobre a personalidade dele com base nos depoimentos das testemunhas de defesa e pediram que a prisão preventiva fosse revogada. Ou seja, que ele respondesse o processo em liberdade. Já a defesa de Antônio Novelli rebateu os argumentos do Ministério Público e afirmou que, mesmo no caso de dolo eventual, quando o acusado assume o risco de algo pode acontecer, isso precisa ser provado e não apenas presumido. Também pediu que a acusação fosse mudada para lesão corporal grave ou homicídio culposo, além de pedir que ele não fosse processado pelo crime de corrupção de menores. Em 9 de agosto de 97, a juíza Sandra de Santos Melo, 50 anos, tomou uma decisão que causou a fúria na opinião pública. Ela considerou que, apesar do brutal ato, ela não entendeu que os acusados tiveram a intenção de matar Galdino. Os réus haviam sido acusados de homicídio doloso e deveriam ir à júri popular. O processo foi remetido à juíza Sandra, que tinha aí 12 anos de experiência. A juíza determinou que, embora a suposta brincadeira tenha sido selvagem e que isso levou a sociedade a uma raiva extrema, ela teria que agir com a razão. Segundo ela, os réus pretendiam apenas, bem entre aspas, ferir a vítima e não matá-la. Então, ela desclassificou o crime de homicídio doloso para culposo com lesões corporais dolosas. Eu vou ler aqui um trecho da decisão agora. Assim, analisada como um todo, a prova dos autos demonstra a ocorrência do crime préter-intencional e não do homicídio. A ação inicial dos réus, sem qualquer dúvida, foi dolosa. Não há como afastar a conclusão de que, ao atearem fogo na vítima para assustá-la, sabiam que iam feri-la. O resultado morte, entretanto, que lhes escapou à vontade, a ele só pode ser atribuído pela previsibilidade. Qualquer infante sabe dos perigos de mexer com fogo e também sabe que o fogo queima, ainda mais álcool combustível, líquido altamente inflamável. Os réus também têm esse conhecimento. Entretanto, mesmo sabendo perfeitamente das possíveis e até mesmo prováveis consequências do ato impensado, não está presente o dolo eventual. Uma frase constante do depoimento de Max no auto de prisão em flagrante sintetiza o que realmente ocorreu. Está a folha 15. Pegou fogo demais, a gente não queria tanto. Como já enfocado, assumir o risco não se confunde, em hipótese alguma, com previsibilidade do resultado. É mais, é assentir no resultado, é querer aceitar a respectiva concretização. É necessário que o agente tenha a vontade e não apenas a consciência de correr o risco. E o ter vontade é um elemento subjetivo que está totalmente afastado pela prova dos autos, que demonstrou à sociedade que os acusados pretendiam fazer uma brincadeira selvagem, ateando fogo naquele que presumiram ser um mendigo, mas nunca anuíram o resultado morte. Por mais ignóbil que tenha sido a conduta irresponsável dos acusados, não queriam eles, eventualmente, a morte de Galdino Jesus dos Santos. A emoção e a indignação causadas pelo trágico resultado não podem afastar a razão. Assim, os réus devem ser julgados e punidos unicamente pelo crime cometido, que, salvo entendimento diverso do meritíssimo juiz competente, é o de lesões corporais seguidas de morte, artigo 129 do Código Penal, inciso 3º. Se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de reproduzi-lo. Pena, reclusão de 4 a 12 anos. Procurada pelo Fantástico, a juíza deu entrevista explicando qual era a razão do seu raciocínio e inclusive citou um outro caso que ela teria presidido de um pai que espancou uma filha de 4 anos até a morte e que ela havia tratado do mesmo jeito. Segundo ela, o pai espancou a vítima, mas ele não tinha o desejo de matar a criança, só de espancá-la. Então, ele foi condenado a lesão corporal extrema e homicídio culposo, mas teoricamente na cabeça dela,
a intenção do pai era ferir a criança e não matá-la. Tipo assim, gente, nesse caso aqui, é que pra mim é um pouco confuso, né? Eu não falo juridiquês. Vamos pensar juntos aqui. Os moleques, eles queriam assustar Galdino. E aí botaram fogo no Galdino, sabendo que o fogo iria feri-lo. E aí o fogo machucou Galdino. E aí só depois que as queimaduras mataram Galdino. Então, foram as queimaduras e não os 5 rapazes que mataram Galdino. Ou seja, apesar de eles estarem brincando com fogo e saberem que fogo mata, eles não tinham a intenção de matar. A gente pode pensar aqui no caso de um motorista alcoolizado que atropele alguém porque está alcoolizado. Não foi o motorista que assumiu o risco do dolo, mas sim a bebida que atropelou a vítima. Esse é o raciocínio que eu consigo tirar do discurso dessa juíza, que foi largamente criticado pela jurisprudência, pela promotoria e pela opinião pública. A decisão da juíza livraria os acusados do júri popular e da pena máxima de 34 anos. Então, ela passou o julgamento para o juiz de acusação e não mais para o tribunal do júri. E nesse caso, a pena máxima seria de 12 anos. Obviamente que Sandra foi avacalhada, tomou um belo balança-caixão da opinião pública, o que é muito ruim, porque ela teve a sua experiência em mais de 400 casos posta à prova. Mas eu imagino que ela deve ter tido suas razões. No dia seguinte, a promotora Maria José entrou com um recurso contra a desclassificação do crime. O Ministério Público, inconformado com a decisão anterior, entrou com um recurso chamado recurso em sentido estrito. Esse pedido foi negado por unanimidade pela 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios. O resultado dessa decisão foi registrado no acordão, que foi uma decisão formal do tribunal, que dizia o seguinte: Direito processual penal, recurso em sentido estrito, homicídio doloso, pedido de desclassificação, lesões corporais seguidas de morte, crime préter doloso. Inconformado com essa recusa, o Ministério Público entrou com mais 2 recursos ao mesmo tempo, um recurso extraordinário para o STF e um recurso especial para o STJ. O MP alegou que a decisão violou vários artigos do Código do Processo Penal e do Código Penal, como o artigo que determina uma pena de 6 a 20 anos por assassinato, qualquer tipo de assassinato. Também argumentou que a decisão contrariava outras decisões já tomadas pelo STF, STJ e pelos Tribunais de Justiça de São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná, ou seja, havia divergência jurisprudencial. Nesse recurso, o Ministério Público defendeu que nem o juiz-presidente do júri, nem o tribunal que analisou o recurso tinham o direito de tirar o caso do tribunal do júri e mandá-lo para um juiz comum, porque os fatos do processo não deixam claro qual era a intenção dos acusados. Até porque, gente, saber a intenção de uma pessoa é muito subjetivo, é muito difícil. A não ser que os meninos tivessem sido gravados falando a intenção deles em algum momento anterior ao crime, de resto fica muito difícil da gente saber se a pessoa teve ou não teve intenção de matar, nesse tipo de caso. O que a gente sabe é que a pessoa assumiu o risco de que poderia matar. Além disso, o Ministério Público reclamou que o tribunal deixou de aplicar o princípio do indubis pro societale, que recomenda que, na dúvida, o caso sempre vá a julgamento pelo júri. As defesas dos réus, por sua vez, apresentaram suas respostas. Elas argumentaram, entre outras coisas, que o recurso foi apresentado fora do prazo, que não houve discussão prévia sobre todos os pontos questionados, o que eles chamam de falta de pré-questionamento, que se aplica à súmula 400 do STF, que trata da admissibilidade de recursos, e que não houve realmente decisões conflitantes. Afirmaram que a decisão do tribunal foi correta e que o recurso deveria ser negado, citando também a súmula 7 do STJ, que impede a reanálise de provas nessa fase. Apesar disso, em outubro de 98, os 2 recursos, extraordinário e especial, foram aceitos e encaminhados aos tribunais superiores. Ou seja, gente, 1 ano e meio, moleques ainda não tinham sido julgados porque ainda não se sabia se o homicídio seria culposo, se o homicídio seria doloso ou se era apenas um dano corporal seguido de morte. Assim, a Subprocuradoria-Geral da República, através do ministro Félix Fischer, que é um órgão aí do Ministério Público Federal que atua junto ao STJ e ao STF, se manifestou a favor de aceitar o recurso do MP. Em 22 de dezembro de 98, o Subprocurador-Geral da República, Eitel Santiago de Brito Pereira, disse que o STJ aceitaria o recurso do MP, que pediu o julgamento dos 4 rapazes pelo Tribunal do Júri sob a acusação de homicídio doloso. Para esse subprocurador,
Os acusados puderam prever e consentiram com a possibilidade da morte do Galdino. O que o cara quer dizer? Ok, eles não tinham intenção de matar, mas eles consentiram com a possibilidade de matar. Brincando com fogo, né? Atear etanol numa pessoa e tacar fogo, a chance de morrer é muito grande. Essa briga aí, gente, durou até setembro de 99. Mais de 2 anos depois do crime, quando a Corte Especial do STJ rejeitou esse último recurso que procurava livrar os acusados do júri popular. E aí, só em 2001 que o julgamento começou. O julgamento começou em 6 de novembro de 2001, poucos meses antes do crime fazer 5 anos. O promotor Maurício Miranda havia solicitado o afastamento da juíza Sandra Sanches, que ela mesma acabou negando. O Ministério Público invocou a suspeição da juíza pelo fato de que Sandra tinha se manifestado a sua posição ali em 97 sobre o mérito da matéria na época do assassinato, mas acabaram negando e ela presidiu a sessão. O julgamento, que levou 4 dias, foi estruturado com a juíza, 4 réus, 21 jurados, os 6 advogados de defesa, o promotor de justiça Maurício Miranda e seus 4 assistentes e outros funcionários da Secretaria do Tribunal do Júri. O crime tinha alcançado tamanha fama, que precisaram fazer um julgamento muito extenso. Então, a segurança desse julgamento foi garantida por 60 vigilantes e 21 policiais militares da Companhia Judiciária. E para entrar no Tribunal do Júri, todo mundo foi submetido a detector de metal. Os jornalistas ocuparam uma sala fechada com vidro a 10 metros dos réus e cada emissora ou jornal só pôde enviar 2 repórteres por dia. E além disso, a juíza permitiu apenas imagens no início e fim das sessões. Em 10 de novembro de 2001, a juíza Sandra de Sanches anunciou às 4h15 a condenação dos 4 réus pela morte de Galdino a 14 anos de prisão por homicídio doloso triplamente qualificado. Os 4 réus ouviram a sentença de mãos dadas e cabeça baixa enquanto seus parentes choravam. Vila Nova é filho de um juiz federal e Alves teve como seu advogado seu padrasto, ex-ministro do TSE. Os acusados acompanharam os 4 dias do júri cabisbaixos e com as mesmas roupas. A defesa defendeu a tese de lesão corporal, seguida de morte, com pena máxima de 12 anos. Já a promotoria defendeu o caso de homicídio doloso triplamente qualificado, com pena máxima de 30 anos. Os advogados de defesa anunciaram que entrariam com recurso para o Tribunal de Justiça do DF revesse a decisão. Os indígenas, por seu lado, consideraram justa a punição. Carmélia, viúva de Galdino, chegou a dizer: "Fiquei satisfeita." Os jurados consideraram, por 5 votos contra 2, que os rapazes assumiram o risco de provocar a morte do indígena quando jogaram álcool e atearam fogo nele em abril de 97. Ou seja, para o júri, eles tiveram a intenção, ainda que eventual, de praticar o crime, o que, nesse caso, caracteriza o dolo. E aí, como eu já falei antes, os júris no Brasil funcionam diferentes como, por exemplo, os júris nos Estados Unidos, que a gente vê nos filmes de Hollywood. No Tribunal do Júri brasileiro, os jurados eles são isolados uns dos outros e eles votam de acordo ali com o que eles entenderam do processo. E ganha, geralmente, o voto da maioria. Nos Estados Unidos, todos os jurados ficam juntos deliberando e aí eles têm que chegar a um entendimento unânime. Se tiver um voto contra, eles não chegaram aí ao entendimento. Então essa é basicamente a nossa diferença. E aí, partindo da decisão do júri, coube a juíza arbitrar a pena. E aí, na sentença, ela resolveu mudar totalmente a forma do que ela tinha falado antes, né? Ela criticou o desprezo com os semelhantes dos réus e disse que eles tiveram várias oportunidades de interromper o plano de queimar Galdino desde o momento em que compraram o álcool. A plateia, de cerca de 350 pessoas, dividiu-se entre palmas e vaias. Os aplausos partiram dos indígenas, mas foram seguidos por vaias de estudantes de direito, curiosos e familiares dos rapazes. Pesou no veredito a exaustiva exploração pela acusação de contradições da tese de defesa e dos depoimentos dos réus, além da exibição de imagens do corpo de Galdino, com o corpo quase todo queimado. As contradições mais destacadas foram esse suposto uso do cobertor por Galdino e a quantidade de álcool derramada sobre o seu corpo. Afinal de contas, os rapazes falaram que eles não derramaram todo o álcool, outro falou que deixou a garrafa cair, outro falou que tinha gotejado álcool em cima do cobertor, o que reforçaria o argumento de que os réus só queriam dar um susto no homem que dormia na parada de ônibus. Os depoimentos das testemunhas de acusação contrariaram essa versão, particularmente o relato da médica Maria Célia Bispo, que socorreu Galdino.
Ela relatou uma conversa em que Galdino teria afirmado não dispor de cobertor. Se a sentença fosse mantida, os 4 rapazes teriam de ficar aproximadamente mais 3 anos na prisão. Isso porque já estavam presos há quase 4 anos e meio, desde o dia do crime, e poderiam solicitar liberdade provisória após o cumprimento de pelo menos 2/3 da pena. Como a condenação foi de 14 anos de prisão, isso significa que eles teriam de cumprir 9 anos e 4 meses antes de solicitar o benefício, mas poderiam descontar um dia a cada 3 dias trabalhados, já que eles vinham trabalhando nos últimos 3 anos no núcleo de custódia do Complexo Penitenciário da Papuda. Por isso, os 4 anos e meio de prisão foram convertidos em 5 anos e 2 meses, ou seja, em 3 anos eles ganhariam um ano adicional pelos dias trabalhados. O homicídio qualificado é um crime hediondo e não permite benefícios como o regime semiaberto. Então, depois de aprovar o homicídio doloso, o júri considerou que houve sim as 3 qualificadoras que tornaram o crime mais grave. O motivo torpe, a brincadeira, a crueldade, o uso do fogo e a impossibilidade de defesa por parte da vítima, que estava dormindo. Mas foram considerados também vários atenuantes, como a confissão após a prisão, já no dia do crime, e o fato de que eles tinham a ficha limpa e tinham entre 18 e 21 anos na época. Gutenberg, o 5º jovem que participou do crime, foi processado separadamente porque era menor e no momento do início do julgamento dos outros 4, ele já estava em liberdade. Pós-julgamento. Um dos fatos que sempre pesou para a opinião pública sobre esse julgamento foi a suposta mão leve na hora de punir os assassinos condenados pelo assassinato de Galdino, pelo fato de que eles tiveram uma pena relativamente curta, por ser um homicídio doloso com triplamente qualificado, e também que eles tiveram relaxamento de suas prisões antes mesmo que completassem 8 anos de reclusão. Por quê? Supostamente, já em 2002, a primeira turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal teria relaxado a prisão e liberado os 4 condenados a exercerem funções administrativas em órgãos públicos e voltassem a dormir na Papuda, contrariando aquele princípio do regime semiaberto. Pouco tempo depois, eles tiveram permissão para cursar universidades fora do complexo penitenciário. Mas aí, uns meses depois, essa permissão foi revogada, naquele mesmo ano, porque quando a galera ficou sabendo que eles haviam tido a prisão relaxada, os jornalistas já começaram ali a chafurdar. E aí, o Correio Brasiliense divulgou vídeos que mostravam os condenados bebendo cerveja e namorando no horário em que deviam estar trabalhando ou estudando. E nesse momento eles voltaram para o regime fechado. Já o Gutenberg, por seu lado, depois de apenas 144 dias após o crime, ele foi liberado do SEJA e teve a sua internação de 3 anos substituída por liberdade assistida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em outubro de 1997, o Gutenberg já estava livre. Em agosto de 2004, o regime de livramento condicional foi, então, finalmente concedido aos 4 condenados e eles foram soltos 7 anos e 4 meses após a prisão, tendo cumprido aí metade da pena, incluindo aquela questão de bom comportamento, de trabalho na prisão, enfim. Apesar de previsto na lei, o benefício não foi bem recebido pela opinião pública e principalmente pelos familiares de Galdino. Representou para muitos o caráter volúvel do poder judiciário, a força político-econômica. Porque afinal, querendo ou não, gente, os 4 acusados eram filhos da elite política e econômica brasiliense. A sensação geral, que foi inclusive divulgada pela mídia, foi um senso de impunidade desproporcional ao caráter hediondo e revoltante do crime, além da percepção racista e etnocida generalizada de que o índio Galdino não teria o mesmo valor que a jovem branquitude brasiliense. A pena de 14 anos foi cumprida pelos 4 completamente no ano de 2011, mas entre 2004 e 2011 eles já estavam em regime semiaberto. Atualmente, segundo as minhas pesquisas, os 5 condenados se tornaram funcionários públicos. Tomás Oliveira de Almeida é técnico legislativo no Senado Federal, onde ingressou por concurso público em 2012. Segundo a última notícia que eu achei em 2022, Almeida trabalhava na coordenação de comissões permanentes do Senado e em 2017 chegou a ser alocado na chefia de gabinete do ex-senador Ataídes Oliveira, que era do PSDB. No momento da celebração dos 20 anos da morte de Galdino, ele pediu um afastamento para fazer um curso no exterior. Em 2014, Gutenberg de Almeida Júnior, que é o irmão mais novo de Tomás, foi aprovado em concursos para a Polícia Civil do Distrito Federal. Ele foi aqui o único que teve algum tipo de
repercussão posterior pelo crime que ele cometeu. Ele teria passado em todas as etapas do concurso, menos na última, que é a análise da vida pregressa. Apesar dos registros do crime terem sido apagados de sua ficha para o acesso civil, o que é comum no caso de menores infratores, essa ficha pode ser acessada e investigada pela polícia. E aí a morte de Galdino teve peso e a candidatura foi barrada pela corporação. O condenado questionou a decisão na justiça e chegou a levar o caso ao Supremo Tribunal de Justiça, tendo como seu advogado o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, mas a determinação foi mantida. Mesmo assim, Guttenberg insistiu no projeto de ingressar nas forças de segurança e, em 2016, aos 45 anos, foi aprovado em um concurso da Polícia Rodoviária Federal. Novamente, ele precisou entrar numa disputa judicial por ter sido barrado novamente na análise da vida pregressa, que conta muito no caso de polícia, né? Mas, nessa vez, ele conseguiu tomar posse no cargo. Ele é agente da corporação desde novembro daquele ano. Em 2020, voltou uma notícia em relação a ele, porque em mais uma de suas ações questionáveis de favorecimento de ex-condenados por crimes absurdos, Jair Messias Bolsonaro, o então presidente da República, designou Almeida Júnior a um cargo comissionado na PRF, cargo de substituto do chefe de divisão de testes, qualidade e implantação. Ele permaneceu no cargo até dezembro daquele mesmo ano. Heron Chaves de Oliveira, primo de Almeida, é agente do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, do DETRAN. Ele é advogado, formado em Direito por uma universidade de Brasília e chegou a atuar na profissão, mas teria parado de advogar depois que uma emenda constitucional proibiu o acúmulo de funções em 2014. Antônio Novelli Villanova formou-se em fisioterapia pelo Centro Universitário de Brasília e é servidor da Secretaria de Saúde do DF. Em 2022, ele estava lotado no Hospital Regional de Santa Maria. Por último, Max Rogério Alves é advogado também. Em 2017, ele foi aprovado em concurso público e nomeado para cargo no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Desde então, após anos atuando em prestigiados escritórios de advocacia em Brasília, ele atua como analista judiciário da Corte Distrital. Mesmo após terem sido condenados por um crime hediondo, todos possuem certidão negativa de antecedentes criminais, o que é um direito deles. O artigo 202 da Lei de Execução Penal garante sigilo em caso de condenações já cumpridas. E, obviamente, que não sabemos se eles tiveram ou não sanções sociais, por exemplo, pelo que eles fizeram. Porque, no fim das contas, eles têm nomes absolutamente conhecidos. Nada aí está em segredo de justiça. Mas, no fim, a gente tem que lembrar que, apesar de nos parecer moralmente incorreto, os 5 cumpriram com suas penas e, do ponto de vista da lei, supostamente eles pagaram sim sua dívida com a sociedade. Por outro lado, eu tenho certeza que os povos liderados por Galdino, seus familiares, muitos defensores dos direitos humanos e dos direitos indígenas não devem sentir que essa dívida foi realmente paga. Conclusão: violência sistemática e resistência. Desde que o Brasil foi colonizado, antes e após a morte de Galdino, a violência contra povos indígenas sempre existiu. Nos quase 30 anos após o assassinato do líder Pataxó, mais de 1.800 indígenas foram assassinados no Brasil, além de centenas de casos de agressões, violência sexual, invasões de terras e conflitos. Também precisamos lembrar do genocídio indígena velado que aconteceu devido à pandemia da Covid-19 e do ataque ao povo Yanomami e suas terras durante o governo anterior. Mas a troca de governo não trouxe nenhum alívio para essa população. Só no ano de 2023, 208 indígenas foram assassinados e os estados com maior número de ocorrências foram Roraima, Mato Grosso do Sul e Amazônia. Esses estados são campeões de violência contra indígenas há anos. A luta do povo Pataxó, inclusive, continua e seu sofrimento também. Em 2023, 2 jovens indígenas desse povo foram mortos a tiro no sul da Bahia. Samuel Cristiano do Amor Divino, de 23 anos, e Naui Pataxó, de apenas 16. Esses números constam do último relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, lançado em 2024 com dados de 2023 e elaborado pelo Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Se comparado aos relatórios de 2019 e 2020, vemos uma crescente na violência contra indígenas. Em 2019, foram 113 assassinatos e em 2020 foram 182.
um acréscimo de 61%. Na relação de 2020 para 2023, foi um acréscimo de 14%. Mesmo assim, trata-se do maior número registrado nos relatórios do CIMI desde que eles começaram a ser divulgados no início dos anos 90. A esse número de homicídios, a gente pode somar os 180 suicídios registrados entre indígenas nesse mesmo ano, com razões como o avanço da adicção em álcool e outras drogas. Alcoolismo é, inclusive, um problema real dos indígenas na atualidade. Quando se fala da parte de violência por omissão do poder público, foram registradas 1.040 mortes de crianças indígenas de 0 a 4 anos de idade apenas em 2023, com a maior quantidade ocorrendo naqueles mesmos estados que eu citei anteriormente. A maior parte desses óbitos de crianças indígenas na primeira infância teve causas consideradas evitáveis pelas ações de atenção à saúde, imunização, diagnóstico e tratamento. Foram mortes por doenças como gripe e pneumonia, diarreia, gastroenterite e desnutrição. Outro apontamento do relatório diz que mais de 275 terras indígenas e 145 etnias espalhadas por 19 estados foram alvos de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio no ano de 2023. Entre os principais tipos de danos ao patrimônio indígena registrados, destacam-se os casos de desmatamento, extração de recursos naturais como madeira, caça e pesca ilegais, garimpo e invasões possessórias ligadas à grilagem e à apropriação privada de terras indígenas. É por isso que, em suas falas, o grande pensador indígena Ayrton Krenak fala que a vivência dos indígenas no Brasil nos últimos 500 anos é uma experiência de guerra, de exploração e genocídio. Mesmo assim, também temos um histórico de resistência que dura até hoje. No caso de Galdino, os povos e organizações indígenas nunca se esqueceram e nem permitiram que a sociedade se esquecesse. Em homenagem a Galdino, a área atrás do ponto de ônibus da 704 Sul foi rebatizada. Virou a Praça do Compromisso e abriga os atos em defesa dos povos indígenas. Em abril de 2017, indígenas de todo o país e representantes de entidades de defesa dos direitos humanos se reuniram em Brasília e realizaram um ato ecumênico na noite do dia 20 em memória de Galdino. Durante esse ato, ao som de maracas e à luz de velas, os indígenas fizeram um círculo ao redor do marco da Praça do Compromisso, entoaram cantos pataxós, poesias e gritaram "Galdino vive". O Wilson Jesus de Souza, o Ninho, de 55 anos, diz que a memória do tio continua viva. Todos os anos, o Wilson participa dos atos e destaca que esta não é uma comemoração. Entrevistado pelo G1, o sobrinho de Galdino falou que até hoje está em busca de mais justiça para que não aconteçam outros casos semelhantes. Não estamos satisfeitos com a pena. Eles nem cumpriram 14 anos e foram liberados. Isso dá a entender que sempre haverá impunidade quando tem crimes bárbaros envolvendo a classe alta, universitária. Só Deus sabe a pena que eles merecem. A morte de Galdino deixou sequelas na tribo Pataxó Ranranhães. A mãe do indígena, Minervina de Souza, que fez apelos fervorosos durante o julgamento dos 5 acusados, morreu há cerca de 10 anos. De acordo com Wilson, ela não resistiu ao desgosto pelo óbito do filho, ficou muito doente e nunca conseguiu se recuperar. Da mesma forma, Juvenal, pai de Galdino, que foi representante do povo e assistente da acusação nos julgamentos, também já faleceu. Vamos lembrar que Galdino foi o segundo filho assassinado do casal. O seu irmão João também foi vítima da violência contra indígenas em 88. Segundo Wilson, o caso ainda é lembrado na tribo. Até hoje é uma perda que não conseguimos nem imaginar. A gente fica revoltado e não consegue esquecer. Ele morreu de uma forma que não se deseja a nenhum inimigo. Este foi o Terror no Ar, seu podcast quinzenal, onde às sextas-feiras desenterramos os segredos que a sociedade prefere deixar enterrados. Não nos enganemos, o silêncio sobre esses crimes é cúmplice. E enquanto as respostas não vêm, seguimos, como fofoqueiros criminais, a cavar mais fundo, sempre à procura da verdade que ainda teme escapar. Não se esqueça, a história ainda não terminou. Até a próxima sexta, daqui a 15 dias, quando as sombras se fizerem presentes mais uma vez. Esse episódio foi roteirizado, narrado e editado por mim, Winnie Pereira. Utilizei como fonte principal o TCC de 2020 de Harian Nunes de Souza para a formação intercultural de educadores indígenas, licenciatura em Línguas, Artes e Literatura da UFMG. Harian pertence ao povo Pataxó Ranranhães, da etnia Quiriri-Sapuyá, mora na aldeia indígena Caramuru Catarina Paraguaçu e é professor no colégio sede da aldeia desde 2010.
Outras fontes foram o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, de 2024, do CIMI, também o etnomapeamento na reserva indígena Caramoru-Paraguaçu, escrito por Adriana Silva e Souza et al., de 2020. Também a terceira carta do assassinato de Galdino de Jesus dos Santos, Índio Pataxó, no livro Pedagogia da Indignação, de Paulo Freire, de 2000. Além de várias reportagens da Memória Globo, Folha de São Paulo, G1, Brasil de Fato, o jornal digital Consultor Jurídico e os autos do processo. Fico por aqui e até a próxima sexta-feira.